Olá, meu nome é Renata Monteiro, eu sou advogada, eu sou especialista em planejamento patrimonial da família e hoje eu venho apresentar o meu trabalho para vocês. É um trabalho muito importante de conscientização. Todos os brasileiros precisam estar cientes da nossa nova condição e que em outros países isso é muito normal. Então, meu trabalho, ele se traduz basicamente em colocar o sistema de holding familiar à disposição da sua família. Para que isso? Para impedir que seus filhos venham ser rebaixados de classe social, justamente no dia que você não estiver mais aqui. Então, por terem que passar pelo pesadelo que é o procedimento de um inventário. E quando eu falo pesadelo, eu não estou me referindo à briga de herdeiros, a dificuldades, a confusões, a nada disso. Eu estou me referindo principalmente ao pesadelo de quão caro é o inventário. Caro do ponto de vista tributário, caro do ponto de vista de despesas de cartório, advogados. Inventário é caro, fazer inventário custa muito caro e normalmente rebaixa o seu filho de classe social. Mas as pessoas acreditam que sabem o quão caro isto é. E só que não, na verdade, elas vão descobrir isso, o filho vai descobrir isso, né? Quando tiver a realidade. Então, hoje eu estou aqui nesse vídeo para transmitir para você o tamanho dessa fatura e mostrar para você como isso vai funcionar. Como esse sistema de holding familiar pode ajudar os seus filhos e o que você pode fazer para colocar esse sistema à disposição da sua família. É sua responsabilidade. E eu vou fazer isso com você através de uma planilha. Eu vou dividir a minha tela aqui com você, para você poder acompanhar a construção dos cálculos das contas que incidem sobre o inventário. E para construir essa planilha, eu vou utilizar um exemplo. Nesse exemplo, nós vamos tratar com uma pessoa que tem apenas um imóvel. Esse um imóvel vai ser no valor de R$ 1 milhão. Então, se o seu imóvel vale 500 mil, divida por 2. Se ele vale um quarto, divida por 4. Se ele vale 10 vezes mais o valor de 1 milhão, multiplique por 10. Tá? Esse valor de 1 milhão que nós vamos usar na planilha é a título de conhecimento para você poder ter uma noção. Então, não importa o tamanho do seu patrimônio, tá bom? Você vai multiplicar o valor do seu patrimônio por esse R$ 1 milhão, ou dividir. Estamos fazendo com esse exemplo para te dar um valor mais aproximado, uma maneira de você poder mentalmente calcular quanto vai custar o inventário para a sua família. Quanto custaria o inventário para o seu filho se ele tivesse hoje que fazer, na situação financeira que ele se encontra hoje, se ele for menor de idade ou qualquer outra situação. Então vamos lá, vou apresentar para você a planilha e nós vamos discriminar cada um dos gastos envolvidos no inventário, todos eles. Mas antes da gente falar em gastos, eu vou explicar para você, para que você tome ciência exata de quanto seu filho um dia vai ter que arcar com o inventário. Vamos primeiro entender quais são as bases que se levam em consideração para a apuração dos valores. Primeiro, o valor que os bens foram adquiridos são aqueles que estão na declaração do imposto de renda. E temos também o valor de mercado, correto? Na sua declaração de imposto de renda de pessoa física, normalmente estão os valores de aquisição, por quanto você comprou. Então, se a gente está falando de um imóvel de 1 milhão, vamos colocar aqui que ele custou a média de R$ 300 mil, certo? Em alguns estados, isso ainda pode ser utilizado. Então, e o valor dos bens que vai ser utilizado para a base de cálculo é o valor que efetivamente vale hoje, ou seja, o valor de mercado. Esse é o valor que vai ser levado em consideração, que é esse que a gente está utilizando no exemplo,
que é o de R$ 1 milhão. É importante você entender que essa diferença, porque nós vamos tratar dela mais adiante durante a explicação da planilha. Quando a gente está deduzindo aqui que esse valor vai de inventário absolutamente tranquilo, que não vai ter nenhum litígio, que pode acontecer, né, que se realize pelo cartório, que é o mais em conta. Então, o inventário que vai acontecer em cartório, ele é muito mais rápido e muito mais barato. E, em geral, isso tem um custo de cartório que gira em torno de 0,5% do valor dos bens, do valor de mercado dos bens. Então, nós estamos falando de R$ 5 mil. Vou colocar a planilha para que vocês possam se situar melhor, ok? Vocês vão verificar, olha só, o valor do bem para a base de cálculo, valor de mercado hoje, 1 milhão. Na declaração de imposto de renda pessoa física, 300 mil. O que são esses 300 mil? Valor que você pagou na época. Mas hoje o imóvel valoriza. Então, ele não vale mais 300 mil. Vou passar bem rapidinho para vocês, para poder situar melhor. No inventário, como que são essas despesas? Cartório de notas num imóvel que hoje vale R$ 1 milhão, valor de mercado, você vai pagar mais ou menos R$ 5 mil para o cartório. De certidões que você vai ter que tirar no cartório de notas também, você vai pagar a média de R$ 2 mil. No cartório de registro de imóveis, R$ 5 mil. O ITCMD, esse ITCMD, ele varia de estado para estado, tá? Aqui no estado de São Paulo, onde eu estou, hoje o ITCMD é de 4%, tá? Eu estou olhando aqui na tabela para vocês. Então, o advogado vai cobrar, em média, de 7 a 10% do valor do patrimônio. Eu coloquei 7%, ok? Então, o valor total que vocês gastariam com esse imóvel de inventário seria pagando todas as custas, cartório, advogado, imposto estadual, né, que não tem como a gente escapar, uma média de 122 mil. Esse valor é variado, porque eu estou colocando aqui uma projeção dos cartórios, tá? Uma projeção do advogado. O advogado vai cobrar 10%, porque aqui o mínimo ele tem que obedecer a tabela da OAB, então não tem o que fazer para mudar isso aqui. Se a gente estiver falando de uma holding familiar, que é o trabalho que eu estou apresentando para vocês, quanto que vocês vão gastar no cartório de notas? Nada. Mas aqui, sim, existe um custo que no inventário não tem, que é da junta comercial, porque a gente tem que trabalhar também com o registro de empresas, né? Para poder fazer o sistema da holding familiar. ITBI, por lei, pela Constituição Federal, é isento. Certidões não vão precisar. O cartório de registro de imóveis vai cair o valor, porque nós estamos falando de uma redução de custo, porque nós utilizamos na holding familiar aquele valor de aquisição, aquele valor que está lá no seu imposto de renda. O valor de TCMD, ele é devido de qualquer forma. A diferença é que numa holding familiar, nós estamos fazendo sobre o imóvel depois que ele é colocado dentro da holding. Então, a forma de fazer esse imposto é diferente. Tudo dentro da lei, porém, sai mais em conta, tá bom? Então, aqui nós temos o advogado e nós temos o contador, que no inventário não tem. Então, aqui qual seria o custo deste patrimônio na holding familiar? 32.700, tá? É uma diferença financeira de 89 mil reais, em percentual dá 73%. Aqui, digamos que
nós não consigamos a isenção do ITBI. Por quê? Tem algumas prefeituras no Brasil, não são todas, é a minoria, mas tem algumas prefeituras que desrespeitam a lei e cobram esse ITBI, tá? Quando você transfere o patrimônio da pessoa física para a holding, você tem garantido pela Constituição Federal a isenção desse ITBI. Porém, tem prefeituras que desrespeitam a Constituição Federal, certo? E nós temos mecanismos, instrumentos para lutar contra esse desrespeito. Mas existem pessoas que querem fazer logo, então preferem pagar o ITBI. Então, aqui com o ITBI vai ter um custo maior. A holding que sairia 32.700 vai para 55. Olha aqui, continua muito mais barato do que o inventário. Olha a diferença financeira, tá? E mesmo assim, olha a economia, certo? Então, aqui está a prova de que vocês terão uma grande economia, vocês deixarão os filhos de vocês, como que eu posso dizer? Tranquilos também quanto ao patrimônio. No falecimento de vocês, quando isso acontecer, e tomara que isso demore muito para acontecer, vocês vão gerar, né, a certidão de óbito, o filho de vocês vão no cartório, pega a certidão de óbito, registra no cartório de imóveis e acabou. Não tem mais inventário, não precisa fazer inventário. A sucessão patrimonial foi feita em vida. Ah, então muitos clientes me perguntam, eu posso fazer vou fazer a doação? Não. Por quê? Porque a doação, vamos voltar aqui, ela vem com o mesmo custo do inventário. Apesar de, quando o patrimônio é pequeno, não precisar do advogado, o resto, o custo é o mesmo do inventário. E o que que acontece? Ah, então, mas mesmo assim vale a pena eu fazer a doação em vida? Não, não vale a pena. E eu vou explicar aqui por quê. A doação em vida, você perde o poder sobre o patrimônio, você perde a propriedade, correto? Então, você vai passar para o seu filho. Se você resolver vender este imóvel e seu filho for casado, você vai ter que ter a anuência do seu filho e da esposa para poder vender este bem. Muitas vezes, mesmo que você não acredite em mim, não vai acontecer isso. Não vão assinar. Pode ser que seu filho assine e a esposa não assine. E você não vai poder mais vender esse bem. Na holding familiar, você pode administrar. Você administra esse bem e só na sua falta, e só na falta da sua esposa, isso conforme for feito, né? Os contratos, for feito tudo certinho, só na falta de um ou na falta dos dois é que vai passar realmente para os filhos ou para os outros sucessores que você vir a escolher, correto? Então, aqui está toda a explicação que você precisa sobre o sistema de holding familiar, qual o benefício que ele traz para a sua família, e aqui está nas suas mãos para que você seja um resolvedor, para que você resolva todo esse, não digo que seja um problema, mas uma situação hoje, tá? Hoje você tem que resolver. Hoje você tem que conversar com sua esposa, com a sua família, com seus filhos ou sobrinhos que você tenha, que você queira deixar algum patrimônio e resolver como vai ser feito isso. Procure um advogado especialista em planejamento patrimonial para que possa te explicar com mais detalhes. E, se você quiser, clique abaixo que a gente realiza um diagnóstico para você com o maior prazer. Bom, fica aqui
a minha gratidão por ter podido explicar esse sistema para vocês.